Graça e paz, amados irmãos, eu sou a Cristiane Flor e estou como coordenadora da EBD na Primeira Igreja Batista em Parque São Lucas. Oremos. Bondoso Deus, grata estou por mais uma oportunidade que o Senhor me deu em falar sobre sua santa palavra. Eu te peço, Pai, que nos ensine. É o que te pedimos encarecidamente, em nome de Jesus. Amém. O estudo de hoje é a lição 7, quando a adversidade é a falta de recursos. O texto base é 2 de Reis, capítulo 4, versículos 38 até o 41, que diz assim: Eliseu voltou a Gilgal, e havia fome na terra, e os filhos dos profetas estavam sentados na sua presença. E disse a seu moço: Põe a panela grande ao lume e faze um caldo de ervas para os filhos dos profetas. Então um deles saiu ao campo a fim de apanhar ervas, e achando uma parra brava, colheu dela a sua capa cheia de colossíntidas, e voltando, cortou-as na panela do caldo, não sabendo o que era. Assim tiraram de comer para os homens, e havendo eles provado o caldo, clamaram dizendo: Ó homem de Deus, há morte na panela, e não puderam comer. Ele, porém, disse: Trazei farinha, e deitou-a na panela, e disse: Tirai para os homens, a fim de que comam. E já não havia mal nenhum na panela. Só deixando aqui como observação aqui aos irmãos, em algumas versões, essa palavra colossíntidas vai aparecer como ervas provindas de trepadeira ou ervas daninhas, né? São, no caso, ervas que tinham na sua composição, elas eram tóxicas, então era como se fosse um veneno, por isso que tem o trecho aqui do texto que nós acabamos de ler, né? Que dizia que havia morte na panela, porque no caso o caldo tinha ficado envenenado, tá? Então, assim, nós vamos estudar um pouco, né, sobre a história do profeta Eliseu, né, e vamos ver aqui, né, como a falta de recursos também, ele pode acarretar, né, adversidades e muitos questionamentos também, tá bom? Eu convido vocês a aprender um pouco mais sobre a palavra de Deus. Introdução. Há um quadro de escassez de alimento na terra de Gilgal, gerando fome e dificuldades de encontrar alimentos, porque o povo deixou de servir ao verdadeiro Deus. Em 2 de Reis, capítulo 4, versículos 38 até o 41, há um relato onde o profeta Eliseu, exercendo seu ministério como profeta de Deus ao norte do reino de Israel, traz um grande milagre em Gilgal, removendo o veneno de um caldo que poderia tirar a vida de muitos. Em seu retorno a Gilgal, estava com seus discípulos, ensinando-os a palavra de Deus. Ele percebe que esses estão com fome e pede ao seu servo que coloque em uma grande panela no fogo, né, para que nela fosse preparado um caldo para saciar a fome de todos que ali estavam presentes, ouvindo a palavra de Deus. Há provisões de Deus que podemos perceber ao estudarmos estes versículos, assim como as adversidades que surgiram e o cuidado que Deus tem com cada vida preciosa. Primeiro, né, nós podemos observar que um bom servo, né, que com prazer, ele sai à procura, né, de alguns ingredientes para acrescentar no caldo que estava sendo aquecido na panela. Um outro discípulo corre com boa vontade também à procura de legumes e colhe alguns que confunde com o que parecia ser laranjas apetitosas, porém eram ervas, né? Eram frutos de ervas venenosas. Esse discípulo demonstra prazer em servir, mesmo sem conhecer o que está servindo. Há também uma fome na terra, levando muitos a saborear o que o mundo oferece. Não reconhecem que ervas daninhas farão mal à sua vida, levando-os a saborear um veneno que mata a vida cristã. O que fazer diante desse quadro de fome na terra,
onde muitas pessoas são tentadas a experimentar o mundo que prepara um alimento venenoso capaz de roubar-lhes a comunhão com Deus? Então, o que nós podemos fazer diante desse quadro, né? O mundo está aí oferecendo, né, tentando as pessoas a experimentar tudo que ele tem, né? E a gente tem que ser claros aqui no que nós estamos falando, que o mundo oferece coisas que chamam atenção, né? Que aos olhos parecem ser apetitosos, os frutos, que vão trazer prazer, né? Que vão trazer alegria. A gente não pode querer fechar os nossos olhos dizendo que eles não oferecem coisas que chamam atenção, né, aos olhos. Mas nós também sabemos que muitas das vezes, né, os nossos olhos, o que está dentro do nosso coração, esses desejos nos levam a cair, né, em tentação e praticar vários erros, né, são enganosos. Então, o que nós podemos fazer diante desse quadro? E como evitar, né, o sabor das ervas perigosas? Então, como evitar? Porque o mundo está aí oferecendo, então são 2 questionamentos que nós vamos estudar aqui no decorrer dessa lição. Tópico 1. Conhecendo a palavra de Deus. Aquele discípulo que apanhou as ervas venenosas tinha prazer em servir, mas errou ao apanhar as ervas que não conhecia. Assim, poderia matar todos que provassem daquela comida. Né? Certa vez, Jesus falando, né, com os fariseus que estavam lá o interpelando sobre vários assuntos, em Mateus 22, 29, ele diz assim: como vocês estão errados, não conhecendo nem as escrituras sagradas, nem o poder de Deus. Né? E como nós temos errado por não conhecer a palavra de Deus. Porque quando eu não conheço a palavra de Deus, eu não consigo ter um relacionamento com Deus. Se eu não tenho esse relacionamento integral com Deus, fortalecido com Deus, eu também não tenho consciência da dimensão do poder de Deus. Então, nós vamos ver aqui por que nós devemos conhecer a palavra de Deus. Para início assim dessa nossa conversa, eu acho que eu poderia ficar uma tarde inteira aqui com vocês elencando os motivos, quais as razões, né, para nós conhecermos a palavra de Deus. Mas eu separei só 6 aqui, né? Mas eu poderia ficar infinitamente aqui falando com vocês a respeito disso. Primeiro, para evitar que as ervas daninhas tragam escassez espiritual, tá? Pois o povo perece porque não tem entendimento. Você pode ler lá em Oséias, capítulo 4, versículo 6. E nós vamos ver aqui, nessa lição, vai falar muito de erva daninha, né? Então, o que é erva daninha? A erva daninha, elas são aquelas plantas que nascem em local, em um momento indesejado, né? Que a gente não queria, ela nasceu por livre e espontânea escolha, eu não plantei, ela nasceu, tá? Num momento e num local indesejado e que interferem na agricultura. Então eu queria que vocês pensassem nessa analogia que eu vou deixar aqui para vocês, tá? Nós queremos, tá, plantar o fruto do Espírito em nosso coração. Porém, vem o pecado, que é a erva daninha, e fica lá no meio, querendo ficar lá nascendo lá no meio do fruto do Espírito. E isso atrapalha a nossa agricultura com Deus, tá? Então eu queria que vocês pensassem nessa analogia aqui dessas ervas daninhas, né? E a importância de nós estarmos sempre plantando, alimentando o fruto do Espírito em nosso coração, tá bom? Então vamos lá. Segundo, porque é alimento para nossas vidas. Por que eu devo conhecer a palavra de Deus? Porque ela é alimento para nossas vidas, trazendo refrigério em meio às adversidades. Em Mateus, capítulo 4, versículo 4, Jesus já dizia: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então ela é alimento, né? Eu preciso alimentar o meu espírito. Eu só vou conseguir ter refrigério em meio às adversidades se eu estiver alimentando o meu espírito.
E eu alimento o meu espírito através da palavra de Deus, através da oração, através de jejum, né? Mas é importante que a gente alimente o nosso espírito com a palavra de Deus. Terceiro, por que conhecer a palavra de Deus? Porque é através dela que conhecemos o Senhor Jesus e podemos tirar o ingrediente do pecado das nossas vidas por meio do seu sangue derramado na cruz, né? Através de Jesus Cristo, nós somos santificados na verdade, porque a palavra é a verdade. Leiam João 17, versículo 17. Quarto, para que o mundo não nos separe do Senhor. A palavra de Deus, ela precisa estar em nosso coração e na nossa mente, tá? Porque quando eu conheço a palavra do Senhor, tá? Eu conheço a palavra de Deus e eu guardo na minha mente, no meu coração, faz com que eu não peque contra o Senhor, tá? Leiam Salmos 119, versículo 11. Quinto, para nos mostrar como escapar de ciladas lançadas pelo inimigo para nos fazer tropeçar e cair, tá? Então, quando eu tenho conhecimento da palavra de Deus, eu estou mais atento às ciladas. Eu estou mais esperto, como a juventude fala, eu estou mais ligado. E aí eu consigo me desvencilhar dessas ciladas, tá? Porque a palavra diz, né? A palavra de Deus, ela é uma lâmpada que ilumina, mas ela também é um escudo. E o escudo serve para quê? Para nos proteger, né? Então leiam Salmos 119, versículo 105 e Provérbios 30, versículo 5. E sexto, para conhecermos qual a vontade de Deus para nós. Qual é a vontade de Deus para nós? Tem muitas pessoas que andam dizendo que Deus não existe, que Deus esqueceu a humanidade, que a humanidade está entregue, né? E não é isso, Deus não esqueceu, Deus sempre lembra de nós, Ele quer cuidar de nós. Mas para isso é preciso que nós aceitemos a sua vontade, a sua palavra, que nós tenhamos reverência a Ele, tenhamos temor, tenhamos respeito ao Senhor, né? E que aceitemos Jesus como nosso Salvador, né? Nós precisamos ter essa ação. Eu digo ação porque não adianta só eu falar, né? Não adianta estar só aqui, né, acontecendo na minha mente e no meu coração, mas eu não colocar em prática. Por isso que eu gosto de usar muito essa palavra em ação. Eu preciso estar em ação a respeito disso, tá? Porque os planos de Deus, gente, é planos de esperança e planos de um futuro para nós. É planos de paz, é planos de esperança e planos de um futuro. Leiam Jeremias 29, versículo 11. Tópico 2. O fruto do Espírito. Não conhecer o fruto do Espírito, não saborear deste manancial para vencer as adversidades da vida, pode trazer sérias consequências que envenenam a vida em comunhão. Em Gálatas, capítulo 5, versículos 22 e 23, o fruto é saboroso e abundante. E são eles: o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. Este fruto deve existir em nós para trazer uma vida repleta do sabor de Deus. Nosso apetite pelo mundo precisa ser refreado e governado pelo Espírito Santo de Deus, que coloca em nossa vida o sabor do fruto do Espírito, para vivermos de acordo com a palavra de Deus, vencendo as adversidades que procuram nos abalar. Precisamos saber evidenciar cada sabor do fruto do Espírito, objetivando acrescentar cada ingrediente na vida de pessoas que precisam conhecer e confiar no Senhor, num mundo carente de Jesus, o qual sacia a fome por ser Ele o alimento inigualável a favor da vida. Bom, gente, o fruto de uma árvore depende do tempo e da própria árvore para crescer. E nós também precisamos de tempo e da operação de Deus. Pensemos em um ciclo. Quanto mais conhecemos a Deus,
mas nos tornamos os filhos que ele deseja, imitadores de Cristo. Mas modificamos o nosso comportamento, a nossa mente e os nossos sentimentos sobre a nossa relação com os outros, conosco e com Deus. Tópico 3. Trazendo o alimento que dá vida. No texto que estamos estudando, a sopa estava imprópria para comer devido aos frutos venenosos que foram postos durante o preparo pelo discípulo de Eliseu, o qual não conhecia o que estava colocando no cozido. A partir do momento do cozido pronto, as pessoas começaram a comer e imediatamente identificaram que o caldo de ervas estava envenenado, pois começaram a passar mal e logo clamaram ao homem de Deus, uma vez que havia morte na panela. Eliseu pede que tragam farinha, coloca a farinha com sua mão no caldo de ervas, com o objetivo de curar a comida, e pelo poder de Deus, o antídoto neutraliza o efeito do veneno e todos se alimentam com a sopa. Eliseu colocou o ingrediente necessário para tirar o veneno, a farinha, que para ser farinha foi esmagada e moída, pode ser comparada ao Senhor Jesus, o qual foi moído por nossos pecados e com sua morte na cruz fomos sarados. Jesus é o pão da vida, alimento que sacia a fome, trazendo sustento num tempo de escassez espiritual. Sem o veneno, a comida é servida e traz a provisão que fortalece. Conhecer a palavra de Deus, mostrar o fruto do Espírito e levar Jesus, que foi moído por nossos pecados, trazendo salvação, é um desafio que recebemos do Senhor, para que, ouvindo sua voz, possamos confiar no cuidado dele diante das adversidades e da escassez, as quais trazem fome da palavra, fome do fruto do Espírito e fome de salvação. O desafio de Jesus está posto, pois assim como os discípulos de Eliseu clamaram, ó homem de Deus, a morte na panela, muitos clamam por salvação e precisam ser atendidos por homens e mulheres de Deus, que estejam prontos a ajudar nas adversidades que surgirem. Quem vai aceitar esse desafio? Né? Jesus deixou esse desafio e é para todos nós, né? Todos nós temos essa responsabilidade de falar da palavra de Deus, de levar essa boa nova, que é a salvação, através do Senhor Jesus Cristo, né? Então todos nós temos, né? A seara está aí, precisando de trabalhadores. Nós somos esses trabalhadores, né? Jesus está nos convocando. Bom, gente, essa foi a nossa lição de hoje, né? Foi a primeira lição, né, que nós estudamos agora em 2021. Feliz Ano Novo a todos, que Jesus esteja em seus corações, em todos os 365 dias, né, desse ano. Permaneçam em Cristo e Ele permanecerá em vós. Que Deus os abençoe e até a nossa próxima EBD. Tchau!